Graça e paz, amados, pastor Stanek, pregador do mato. A nossa justiça tem que exceder a dos fariseus, como diz Jesus, nosso Senhor. Então nós temos uma história, uma narrativa bíblica no livro de Esther. O Amã fazendo justiça, o que era justo aos seus olhos. Nós não podemos ser justos aos nossos olhos, temos que ser justos aos olhos de Deus. Amã estava certo, estava na razão. Nós temos que ter muito cuidado com a razão. A razão, muitas das vezes, ela tem que ser perdida. A razão perde a razão. Então, Amã está querendo punir um homem que não obedecia à ordem do rei homem. Que a partir do momento em que ele passou a ser o primeiro-ministro, o príncipe dos príncipes, todos os homens teriam que se encurvar diante dele. Essa era uma ordem do rei. E ele ouviu, foi informado de que Mardoqueu não se curvava diante dele. A justiça dos homens, na ira do homem, não opera a justiça de Deus, diz a palavra. Então Mardoqueu está errado. Amã está certo. Eu estou falando na lógica dele. Existia uma ordem do rei. E Mardoqueu estava desobedecendo, descumprindo. E na cabeça de Amã, ele tinha que fazer Mardoqueu se curvar diante dele, tinha que fazer justiça. Já que não se curva, então morre. Como ele falou para o rei, existe um povo nas províncias que não obedece, são rebeldes. Ele estava se referindo a Mardoqueu e aos judeus. E começou a fazer justiça aos seus próprios olhos. O que é justo para mim e para você, nem sempre é para Deus. O que Deus falou no Jardim do Éden, quando criou o homem? Domina sobre as árvores frutíferas, sobre os animais do campo, sobre as aves dos céus, sobre o mar. Deu domínio sobre todas as coisas, mas não deu domínio de um homem sobre outro homem. O homem está sempre lutando para dominar o outro. Então a justiça de Amã não era de Deus, porque ele queria dominar o outro homem, fazê-lo se encurvar para ele, diante dele, quando nós temos que se dobrar, na verdade, só diante de Deus. Só. Vamos ver isso na história bíblica. Ananias, Azarias e Azael não se curvando diante da estátua, da imagem de Faraó, do Nabucodonosor. Não se curvaram. Era uma imagem da semelhança do homem, de Nabucodonosor. Ele disse, não vamos nos curvar. Então a sentença foi a mesma para Mardoqueu, de morte. Mas quem vai morrer é Amã. Na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu. Então cuidado com que nós vamos ter cuidado com a nossa justiça. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Quem somos nós para ser justo, a ponto de exigirmos o que Deus nunca exigiu? O homem está sempre extrapolando os seus limites, fazendo o que Deus nunca mandou. Então nós temos que vigiar para não se comportarmos como escribas e fariseus, que colocavam fardo sobre as pessoas, fardos que eles não moviam nem com uma pena. E se não fizessem, sofreriam as punições.
Então, cuidado com a sua justiça. Eu preciso ter cuidado com o que é justo para mim, com a punição que eu aplico. Quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgado. E o que é julgar na prática? O que o juiz faz? Ele cria um julgo para a pessoa. Ele cria um julgo, você vai ficar preso 10 anos, 100 anos. Ou você vai pagar cestas básicas. Ou você vai prestar serviço comunitário. Ou você vai ser um preso com tornozeleira eletrônica. Cria um julgo para a pessoa. Isso é que o juiz faz. Jesus está dizendo, não crie julgo para ninguém. O juiz, fazendo justiça, cria um julgo para as pessoas. E o que deve reger a nossa vida não é a nossa justiça, é a justiça da lei, da palavra de Deus. Essa sim deve reger as nossas vidas. Então, como eu disse, Amã estava certo, talvez você está certo, nas suas razões, no seu juízo. Mas cuidado, que você pode estar na contramão de Deus. Deus pode estar do outro lado, como estava com Mardoqueu. E para fechar essa mensagem, para Mardoqueu, a esposa dele, os amigos, disseram, se esse homem que você começa a cair diante dele é dos judeus, aí a sentença, você perecerá. Você perecerá. E não havia mais chance para Amã, não havia mais oportunidade. Mas para mim e para você, há oportunidade de nos arrepender e se converter ao juízo de Deus. Porque na ira do homem, a gente só apronta, só faz besteira. E a Bíblia diz, não opera a justiça de Deus. A gente quer matar, a gente quer eliminar. Nós somos assim, a nossa natureza é má e perversa. Cuidado com o juízo temerário. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus, aquele abraço e até a próxima mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e dar o seu joinha. E vamos juntos glorificar o nome do Senhor, nosso Deus.